Queria convidar o senhor Francisco Sá para vir. Boa noite. Como é que é seu nome todo, Chico? O nome completo é da nobreza sertaneja, Francisco Reginaldo de Sá Menezes. Nome. Nossa senhora. Bem, boa noite. Boa noite. Gente, o Chico já é uma freguês do Sempre um Papo antigo, desde o seu primeiro livro infantil, quando ele publicou, o livro de poemas que ele publicou quando ele tinha 19 anos. Ele tem vindo ao Sempre um Papo. Na verdade, eu o conheço muito antes, porque eu estava no Congresso Brasileiro dos Escritores, em 1985, em São Paulo, sentado ao lado da Adélia Prado e da Nélida Pinhon. Lígia Fagundes Teles também, eu acho. Lígia. Que era a minha paixão até quando hoje. O Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma palestra no Congresso Brasileiro dos Escritores, em 1985. No meio da palestra, pula um sujeito no palco, toma o microfone do Fernando Henrique Cardoso e fala... Era apenas um sociólogo na época. E devia ter ficado como sociólogo. Exatamente. Mas conta a história, atrapalhei o embalo da piada, pô. E fala, toma o microfone e fala o seguinte, haikai. Eu falei tantos naquela noite, mas o 10º momento era um haikai bem... Eu gostava muito de fazer invasão em palestras ditas sérias, como essa hoje aqui. Pegava o microfone e, em vez de fazer pergunta, eu entrava na fila das perguntas e começava a recitar haikais, e haikais pornográficos ou zen budistas como esse, que o haikai da ocasião era... Não sei se era que coisa feia, complexo de Édipo com a mãe alheia. Não, acho que não era esse. Era um bem zen budista, mesmo, bem oriental, no sentido do haikai mais tradicional, na linha do Basho e etc. Que era o seguinte, contemplo a lua enquanto cago na beira do lago. Uma coisa contemplativa e tal. Naquele congresso, era um congresso oficial da União Brasileira de Escritores, uma coisa séria, a literatura sendo tratada com toda aquela solenidade que nós sempre tratamos a literatura, né? Ao meu ver, de forma errada, mas a gente trata com uma coisa muito solene que até afasta. O leitor até passa longe um pouco da literatura, às vezes, porque, nossa, isso é tão sério, respeitoso, solene, que eu vou correr por fora. Ainda bem que tinha o Antônio Cândido, que se foi, que valorizava os vagabundos da literatura, né? Ele exaltava os cronistas, dizia que era a escrita ao rés do chão, mas aquilo era uma grande escrita popular do Brasil e tal. Graças a esses cidadãos maravilhosos como Antônio Cândido, a gente pôde fazer literatura de forma menos solene, menos grêmio literário do interior, né? Menos pomposo, menos bilaquiano, de certo sentido. E por que você parou de fazer essas coisas? Essas invasões poéticas? A idade, né? Você não acaba... Você tem até 20 e pouco, você invade um lugar desse, tudo bem. Mas você vai ficando um homem responsável, sério. Foi isso que você me contou, não. E vai ficando com medo dessas coisas. Na verdade, o grande medo, a gente só tem um medo, na verdade, é da mãe saber, né? Dona Maria do Socorro é viva ainda lá no Ceará. Então, acho que e agora eu tenho morro de medo dela, porque ela nunca soube. Eu vim saí do Ceará, fui para Pernambuco, que é a terra dela, ela é pernambucana. Rodei o mundo, escrevi tudo que era canto, publiquei livro, escrevi em jornal. E minha mãe nunca tinha a menor noção do que eu fazia no mundo, ou do tipo de assunto que eu tratava, porque, para ela, criada na roça, ali estava na roça desde dos 12 anos, o universo dela era aquele, e ela preferia não saber o que o filho fazia. Sabia assim, que era jornalista de longe, entendia jornalismo só como as pessoas que aparecem na televisão. Como eu não apareci na televisão, eu não era nada, não era jornalista, não era nada. Mas aí, com esse negócio de internet, ali começou aqui, essa brincadeira começou o quê?
segunda metade dos anos 90 na internet, mas em larga escala depois dos anos 2000. Aí eu faço uma besteira grande, vai lá um primo meu, leva o vídeo do YouTube. Eu apronto uma confusão ou um debate político, vai lá outro primo e ela liga, meu filho, baixa a bola, vá devagar, respeita os homens, respeita as autoridades, não faça isso e tal. Aí eu passei até um novo medo da mãe com esse negócio, com esse advento de todo mundo saber de tudo ao mesmo tempo. Eu criei um novo medo da mãe. Antes era só o medo de ser preso, sabe, de decepcionar a mãe num sentido de mau comportamento. E com isso, dela saber tudo da minha vida, me dá um medo absurdo, me dá uma autocensura gigante. Eu estou lá fazendo programa de televisão, não estou preocupado com a linha editorial, de dar alguma confusão lá com quem manda na TV, ou com o pauteiro, ou desobedecer a pauta. É pensando na minha mãe que eu faço tudo. Então, ela tem esse poder de censurar. E por causa dela, e por ela saber de tudo, é que eu não faço mais esse tipo de invasão. Não foi porque te pegaram de porrada uma vez também, não? Hein? Foi porque te pegaram de porrada uma vez? Não, já teve muita coisa. Eu lembro que você falou do Gabeira, eu fiz uma dessas invasões ainda no Recife, que uma mesa acho que era o Gabeira, o Roberto Dávila, eram aqueles mesões, aqueles congressos sérios de jornalismo, como se fosse essa seriedade toda, né? Aquela pompa e tal, vai lá, tudo mais ou menos vendido, comprado, etc., sei lá. E essa deu uma confusão, porque era no colégio católico, no Recife, no Colégio das Damas, e deu um princípio de confusão. Foi a única vez. Eu fazia tanto isso que, com o tempo, principalmente lá em Pernambuco, já sabia, lá vem aquele chato recitar os haikais. Deixa ele. Então, banalizou tanto que matou também o sentido de invasão. Em São Paulo, naquele tempo, eu estava recuperando o sentido da invasão, porque ninguém me conhecia. Então, ali teve um efeito, porque qualquer intervenção dessa, intervenção poética, ou essas performances mais anarquistas, elas só têm um sentido diante de uma grande surpresa, né? Quando você vai repetindo aquilo, vai esvaziando o sentido, e nisso eu deixei de fazer essas presepadas. O mais divertido foi... Mas faço outros tipos de presepada, como você bem sabe. Aqui não, né? A mamãe está... Não, sempre o papo eu respeito, 30 anos e tal, uma coisa muito séria. Mas o mais divertido foi como eu descobri isso. Nós fizemos sempre um papo em Araxá, ano passado, uns 2 anos atrás, né? Aí eu decidi voltar depois do evento e ficamos umas 6 horas na estrada, e cada 6 horas de estrada a gente conta a vida toda de volta para trás, de trás para frente. Aí eu decidi contar para ele como é que a Lia Luft conheceu o Hélio Pellegrino. E ela conheceu naquela noite. Adélia Prado e Nélida apresentaram o Hélio Pellegrino para a Lia Luft, eles se casaram imediatamente, aí o resto da história você sabe. Eu contei essa história e falei, inclusive, nesse dia, nessa noite, eu estava com... Aí subiu um louco na palestra, no negócio, pegou o microfone e falou um haikai, sentado à beira do lado, cargo. Ele falou, era eu. Fui eu. Olha como é que eu... Não, eu fiquei espantado, eu fiquei espantado com existir essa memória, porque não há registro de nada. Acho que aquele jornal Leia Livros, que era um baita no jornal bacana, fez uma materinha, alguma coisinha assim do nada. Mas são coisas que vão ficando que não tem, né? Não tem memória disso. Você acabou recuperando essa infâmia. Essa foi boa. Bem, Chico, antes do livro, você não é o primeiro livro sobre crônica. Primeiro livro que o universo futebol. Jornalismo esportivo. Eu acho que eu acabei tratando o futebol na literatura, dando o mesmo tratamento um pouco preconceituoso e jogando um pouco para escanteio. Na minha vida literária, eu escrevo crônica há séculos, publiquei milhares de livros e nunca tinha considerado o futebol. Eu acho que, nesse momento, eu acabei inconscientemente incorporando um pouco de como a academia viu o futebol ao longo dos anos. A própria literatura sempre olhou com um certo desdém para o futebol como objeto ou como assunto literário. E eu acho que eu acabei... comecei toda a minha história como repórter de campo, como cronista esportivo, ainda no Recife, ali do começo dos anos 80, e nunca considerei essa minha produção, mesmo escrevendo crônica esportiva com regularidade, mesmo tentando, de alguma forma, dar um tratamento literário, nunca considerei isso como uma produção importante minha e que pudesse
se reunido no livro. E só publico agora, o livro saiu no final do ano passado, por conta do Zé Luiz Tarran, que é o editor da Realejo, que é uma editora de Santos, que já tem uma história ligada à literatura e futebol. E ele é que me faz despertar que pode ter que são textos interessantes, que o leitor que já me conhece mais do texto amoroso, lírico e etc., que pode também ter um certo encanto por essas crônicas, mas foi o editor que me fez também tirar um pouco desse preconceito que eu tinha com o texto ligado ao futebol. Que é uma tremenda besteira. Eu acho que tem milhões de casos no Brasil que provam que o texto, seja sobre o que foi, seja inclusive sobre futebol, pode ser pode render um grande material de crônica. Aí você tem para botar para o mineiro, as crônicas de futebol do botafoguense Paulo Mendes Campos, elas não devem nada ao lirismo do próprio Paulo Mendes Campos, falando sobre amor, sobre outras coisas. Armando Nogueira, Saldanha. Roberto Drummond, o atleticano Roberto Drummond. Se você for mais... Aí é covardia falar Nelson Rodrigues, que é a matriz desse livro, assim, que é o cara com quem eu dialogo. Minha crônica de futebol só existe por causa daquela maneira dele de esquecer a bola e ver o drama do jogo e ver outras coisas. Aqui temos na plateia, acho que o Piva está por aqui, que é outro grande cronista de futebol. Tem milhares de exemplos que mostram que era uma falácia, uma besteira, ser ignorado pelos estudos acadêmicos, ou pelo leitor mais sério de literatura. Então, acho que com esse livro eu estou acabando uma tremenda bobagem que eu acabei incorporando de forma equivocada, que é achar que não tinha algum valor a crônica esportiva, que ela se acabaria no jornal embrulhando o peixe do sábado e ficaria por isso mesmo. Então, eu procurei dar assim, na seleção, que assim, tinha mais de 1000 crônicas, eu acabei, na seleção, escolhendo aquelas crônicas que sobrevivem. As crônicas que, em alguns momentos, é meio como fosse um pôster que o torcedor coloca na parede, que é, sei lá, a Libertadores do Galo, 100 anos do Santos, as datas, coisas importantes dos clubes, de vários clubes, que os mantras do Tostão, as grandes sabedorias do Tostão, que é também um personagem desse livro. Então, eu acabei tendo esse cuidado de ter os textos que não perdem a validade assim no peixe do sábado. Esse foi o cuidado que eu tive. Mas eu estou muito feliz que eu matei esse preconceito que era de muita gente, e era inclusive meu. Eu tinha incorporado isso, que não valia nada. Pô, deve valer alguma coisa. Você começou como jornalista esportivo. Eu comecei eu era repórter de campo, setorista dos clubes lá no Recife. Você fazia aquelas perguntas idiotas? Pô, claro, o futebol só vale pergunta idiota. Se for sofisticar, dá problema. Não, eu procurava fazer, mas eu já procurava fazer isso aí por influência mesmo desses grandes do passado, do Nelson Rodrigues e tal. Eu procurava fazer tentava fazer algumas matérias, algumas coisas diferentes mesmo. Ou que desconsiderasse o futebolês e que fosse um pouco para a vida. Eu lembro o Dadá Maravilha jogando lá, o Dadá Peito de Aço jogando no Esporte. Uma das melhores matérias que eu fiz foi o Dadá, no dia que ele bateu o recorde, fez 10 gols numa partida, no jogo Esporte Santo Amaro, 14-0. Não, e o Santo Amaro jogava bola, não era qualquer coisa não, estou falando sério. E que o Dadá faz 10 gols, e eu lembro que nessa semana eu fiz uma entrevista que eu considero muito boa com o Dadá. Ele com aquele folclore dele todo. Imaginário ou foi verdade? Não, verdadeira. Eu nem precisei mentir tanto na entrevista, porque o Dadá ele já é o superlativo, ele já é ele já é esse exagero, né? Ele estica já ali a corda do drama, da vitória ou da tragédia. É um belo personagem do mundo do futebol. E não só por aquela pegada mais folclórica. Ele é um grande personagem
do futebol no Brasil. Então, eu tentava fazer, vez por outra, uma coisa desse tipo, mas eu comecei minha trajetória no jornalismo toda na cobertura futebolística. Depois é que eu vou para outra área, política, cultura, etc., mas toda o começo de carreira foi, como foca, tudo foi futebol. Chico, mas você tem uma crônica que é inédita sobre... Antes disso, os textos são literais ou você revisou tudo? Você acaba dando o editor ali pressionando, mas eu queria ler tudo e acabei modificando não assim, modificar o sentido, mas ajeitando. Tem coisa que você escreve ali para publicar no jornal, você escreve 15 minutos antes do fechamento e vai do jeito que dá, né? Por mais que você tenha cuidado com o texto. Outras coisas que, por questão do tamanho do espaço, o editor também corta ou ajeita. Aí eu dei uma pincelada em todas as crônicas. Ela percorre quanto tempo? Ela é 2005 até 2004 a 2017. Até o começo do Tite vitorioso. O livro sai ali do 7-1. Aí estava aquela desgraceira, né? Terra arrasada, uma tristeza miserável. E aí vem pelo menos um sopro do Tite. Eu costumo escrever sobre a seleção brasileira para o El País, não só para a versão aqui do Brasil, mas para a editoria de esporte mesmo do El País, lá em Madrid. Então, eu aproveitei também esse material da Folha e do El País, sobretudo, sobre a seleção brasileira. Inclusive, a crônica que dá título, que é A Pátria em Sandália da Humildade, que é aquele momento não é nem do 7-1, é depois já do Dunga na Copa América, aquela terra arrasada. Aí eu peguei A Pátria em Chuteira, que é uma hora de glória do futebol do Brasil, nas mãos de Nelson Rodrigues, e faço um diálogo com o que vivíamos naquele período, que é o espírito que a gente arrasta até agora com esse sopro, né, com esse sopro de esperança, de retomada de um bom futebol, com o Tite. Mas esse título incorpora muito essa ideia de, olha, nós estamos no... E não deixa de ser um pouco uma metáfora política do que vivemos hoje no Brasil. Estamos na sandália não estamos nem de sandália, né? Estamos pé descalço, pré-colo, assim, em termos democráticos, de qualquer coisa. E ao longo da coisa tem muito... Não largo o meu tema maior, que é o amor, assim, ele está muito tem muita crônica sobre o comportamento do torcedor. Tem uma das que eu mais gosto, que é mostrando o retrato daquele cara que o time acabou de perder o campeonato no domingo, da incapacidade sexual dele. E eu descrevo minuto a minuto daquela inaptidão, de que ele está lembrando ainda o gol contra, está na cabeça dele em videotape permanente, e a mulher tentando aquele carinho na hora do Fantástico, e não vem nada, e não vai vir nada durante meses e meses, até a próxima Libertadores. Então, é o futebol, mas sempre tem muito os meus outros universos, que é a política e o amor, assim, o amor barra sexo, ou sexo barra amor, como vocês preferirem. Que ordem vocês preferirem? Ou sem barra, todo mundo junto. Então, é o futebol, mas com esses arredores que já fazem parte, assim, há muito tempo, das minhas crônicas, da minha história como cronista. Fala um pouquinho da relação sua com os jogadores. Por exemplo, você tem uma crônica inédita sobre o Sócrates, né? Sim. Tem muita coisa, até em crônicas que eu já havia escrito sobre o Sócrates, o que passava pelo mundo do Sócrates, mas antes dele morrer, essas crônicas são quase totalmente reescritas, porque, primeiro que eu pude não tinha mais Aí é uma grande sacanagem com um amigo morto, que você... Não, agora eu vou exagerar. Histórias que eu contava sendo bonzinho com o Sócrates, ali dizendo que bebemos só 4 engradados de cerveja, no livro vem a vida real dessas noitadas com o Sócrates. Mas tem muita opinião dele, que acho que a tragédia da morte, acho que acabou fazendo com que eu refletisse mais da importância da nossa amizade, da nossa tabelinha, não em campo, mas na noite de São Paulo. A gente teve uma longa convivência de amigo, a partir fizemos junto o Cartão Verde, na TV Cultura em São Paulo. E a partir disso, aliás, eu fui fazer o Cartão Verde só porque era o
O Sócrates, no tempo, era só um colega ali distante dele, não era amigo ainda para valer. E essa história com ele assim, não é uma história sobre futebol, nem só sobre política, é uma história sobre amizade. E eu acabo contando muitos episódios dessas noitadas e também das nossas discussões sobre política, sobre democracia. Os encontros com torcedores na rua, eu com Sócrates. Outro caso que é o Sócrates já variado ali, já hospitalizado, e eu encontro um corintiano em Foz do Iguaçu, tinha ido fazer uma matéria lá como repórter, e o cara me pega assim, chorando, e com papel na mão para eu assinar, e para eu levar para o doutor assinar, que ele dizia que estava doando, que doaria, incentivando o Sócrates a fazer transplante de fígado, e dizendo que o fígado era dele, porque ele já tinha vivido muita alegria, estava bom, e chega, e que passava por histórias malucas desse universo, que não é o campo de jogo, mas é a loucura que o futebol proporciona, né? Então, o Sócrates é um grande personagem, mas também tem outros grandes personagens e eu sempre gostei muito de escrever na hora que que os grandes ídolos estão meio desacreditados, ou em fim de carreira, ou sendo questionado. Tem uma crônica sobre eu lembro que eu fui um dos raros cronistas que apostaram numa certa redenção do Ronaldinho Gaúcho, quando ele estava vindo para o Galo. É uma crônica que eu gosto muito também, que eu falo ali, até num tom meio num tom um pouco religioso, da crença que as pessoas se recuperam, que o Ronaldinho vai brilhar no Galo. Era uma aposta completamente. Essa mesma crônica que eu fiz com o Adriano... Foi só uma premonição. Essa mesma crônica, no mesmo mundo, esse mesmo universo, que tem várias crônicas, que eu fiz com o Adriano e não deu certo, né? Com o Adriano do Flamengo, o Imperador, quando ele estava indo para o Corinthians também. Então, esses momentos dramáticos, eles estão na... Ronaldo e os travestis, também é outra crônica que eu gosto muito, porque... todo mundo condenando, eu escrevi ali um tom de acalanto, sabe? Um tom de, isso elogiando ele, tanta rotina, só essas modelos, não sei o quê, pega uma coisa diferente. Elogiando a riqueza dele, assim, naquela hora, naquela hora ele cresce como homem, em todos os sentidos todos os sentidos. Ele estava, só aquela obviedade, só aquelas mulheres, aquele padrão de sempre, aquela vida de sempre, aquele mesmo champanhe. Por que não um travesti na praça, não sei das quantas, lá na Tijuca, sabe? Então, esses momentos de drama, aí tem o Dadá. Eu profetizo, e aí foi completa, aí é outra coisa de profissão de fé também, a Libertadores do Galo, que eu escrevo um diálogo imaginário, uma conversa imaginária com o Dadá, e que foi no dia que Dadá saiu uma foto dele, ele chorando num jogo aqui, contra um time mexicano, que aqui está a memória... Tijuana, foi naquele jogo que ele chorou, que foi um jogo complicadíssimo. E aí eu escrevi, era acalmando o Dadá, calma, Dadá, que vai dar certo e tal. Então, acho que são os mesmos personagens de romance, da crônica sobre qualquer assunto. Por acaso é o futebol, e que faz chorar, e que faz rir, e que separa casal, une casal. Então, é o futebol com esse tratamento ali de drama da vida que está nesse livro, né, dele. Como Nelson Rodrigues, né? Sim, que é o que me interessa, tem outra crônica que é do universo, que é sobre a Lea T, ou Lea T, filha do Toninho Cerezo. Eu estava vendo um jogo na época, um jogo do Sport Recife. O Toninho Cerezo era treinador técnico do esporte, e começou uma parte da torcida, com toda essa maluquice, essa selvageria da arquibancada do futebol, começou a xingar o Toninho Cerezo, a Lea T. Tinha começado a sair matéria sobre a Lea T nas revistas do Brasil, e eram os torcedores xingando o Toninho por conta da filha. Filha dele. Aí eu escrevi também uma crônica que, aliás, que eu li hoje lá no... Hoje eu fiz uma coisa que me comoveu muito. Eu fui fazer uma leitura
e uma conversa, um bate-papo, no presídio de Vespasiano. Na ala LGBT, que é uma ala gigante lá que dá um tratamento digno, ou quase digno, ou procura uma certa dignidade, ao contrário da maioria dos presídios do Brasil. E foi uma conversa maravilhosa. Aí eu li a crônica sobre a Leati, e assim foi muito comovente. E a discussão depois sobre isso, sabe? Foi muito bacana. Mas projeto, só falar disso, Chico, que é um projeto que chama Segunda Chance. Roda de leitura, né? Roda de leitura do Servas, que nós estamos apoiando de certa forma, né? Levando os escritores para conversar com os presidiários. Realidade que você conhece bem, né, Raquel? E primeiro foi o presídio de mulheres grávidas, 2 semanas atrás, e agora foi a primeira vez que alguém foi no presídio que tem essa ala LGBT. Inclusive, quem quiser se candidatar como voluntário para ir nos presídios, é possível, é só ir no Servas, é só ligar para o Servas. E também quem quiser doar livros para esse projeto, com os livros doados, nós estamos reformulando as bibliotecas desse presídio também. E vale muito, viu? Porque o pessoal está num interesse assim, a experiência dele hoje, num interesse total pela leitura. Eu fui lá contar a história, tinha cronistas infinitamente melhores do que eu e com mais história para contar. Eles têm uma possibilidade de remissão da pena, de diminuir a pena, alguns dias de pena, com esse projeto literário. Que também, pela primeira vez, eu senti que o diabo das coisas que eu escrevo serve para alguma coisa. E se vir para meio segundo de liberdade para alguém, imagina a utilidade disso, né? Hoje, senti assim, muito... escritor, acho que não tem compromisso com nada. Acho que compromisso com a loucura, com a cabeça dele, com o delírio, etc. Mas, velho, quando a gente faz isso e ainda faz uma história como essa... Mas eles te perguntaram coisa? Ainda tem isso, acho que você se sente... Você só falou? Não, eu comecei a falar, depois abri para a pergunta, e foi sensacional. E o que eu ouvi sobre experiência de leitura isso de coisa maluca, tanto do cara que leu Autoajuda como o cara que leu Dostoiévski. O cara que pegou Recordação da Casa dos Mortos em algum momento, não leu tudo, mas passou por isso. Então, foi uma belíssima de uma conversa, sabe? Foi muito bacana. Então, me senti animado para... Eu tinha feito, ainda nos anos 80, no Recife, feito parte de um programa de incentivo à leitura, ligado à Universidade Federal de Pernambuco. Tinha ido algumas vezes em presídio, mas ali você via que, às vezes que eu fui, nenhuma foi como hoje, assim, no sentido de notar interesse, e que não era só ali que o diretor tangeu os detentos, bota numa sala, num canto e vai, sabe, para o cara fazer número e... Não, era de um interesse passional pela leitura, sabe? Isso foi que... Eles pesquisaram sobre sua vida, você viu, né? Sabia de tudo. Aí tem uma pergunta muito boa que você fala nas suas crônicas, não sei o quê, que não tem preconceito, que pode tudo, etc. Você está casado agora com homem ou com mulher? Sensacional. Aí já abrimos a história de conversa, mas foi muito rico. E o que você respondeu? Eu respondi a realidade que era com mulher, mas que quem sabe, o futuro ninguém sabe. Ao dobrar da esquina muda tudo, né? Ainda mais com uma cachaça boa dessa. Eu vou saber lá, meus próximos 15 minutos, rapaz. Para mim é um prazer estar falando. Conheço muito bem. Sim, me inspiro muito em você, brinco muito com o pessoal. E normalmente, quando a gente vai, no meu caso, que eu vou escrever, eu tenho ali alguns dias para pensar no tema e discorrer sobre. Já fiz sobre Nelson, sobre o próprio Heleno de Freitas, que era uma pessoa, né, que foi um jogador histórico. No seu caso, que no dia seguinte, no pós-jogo, que você tem 2 dias para não estar perdendo aquele time que a gente fala, qual a fonte que você vai ver? Por exemplo, eu antes de escrever um texto, eu leio você, eu leio o Nelson, eu vou em pessoas, ou até em textos meus que eu escrevi e me fizeram bem. E aí a dúvida que eu tenho, igual você falou, é de tirar o humano, que seus textos eles são muito, muito humanos, né? E aí, da onde que vem qual a fonte que você bebe? É um prazer estar falando com você. Prazer
te ouvi aqui, cara, eu responder a tua pergunta. Tem esse drama do... Eu escrevia... Assim, você escreve para um dia X no jornal. Quando é o jornal de papel, mais dramático ainda, que você tem que entregar. E, às vezes, você está 2 dias do jogo de domingo e já está velho para o jornal para falar do jogo da quarta. Isso é sempre um drama na hora de escolher o que você vai tratar. Como eu sempre desprezei o jogo em si, assim, eu amo, assisto todos os jogos, mas, para entender disso, eu leio o Tostão. Eu não me leria jamais para entender de futebol. Eu não tenho nada para dizer sobre estratégia. Odeio o Mourinho ou qualquer mágico desse negócio aí, porque todos têm um pouco de enrolador também. Mas eu sempre me apegava a isso. Quem foi o... Que é outra lição rodriguiana. Quem foi o cara da semana? Quem é o grande personagem? Quem é E, às vezes, me pegava com coisas assim, totalmente inusitadas. Sei lá, naquela semana que teve um cara comendo feijão tropeiro numa arquibancada aqui, acho que lá em Juiz de Fora, ou foi em Sete Lagoas. Lembra de uma cena que rodou muito na internet, que estava o jogo correndo, o Mano Menezes brigando com alguém lá, com o juiz, e o cara no seu... Esse é um puta personagem da semana, aquele existencialismo em torno da marmita de tropeiro, sabe? Eu esqueço o mundo, esqueço a bola e vou nisso. Ou o grande vilão da semana, isso assim, é a saída, né? E acaba rendendo boas crônicas. Mas é sempre um drama, né? Escolher... Nelson falava que a bola é um ínfimo, né? Um detalhe ali. A bola, ele nem via, ele era meio cego mesmo. Se fosse só ela, era assim. Ele não conseguia nem ver o jogo direito e conseguia falar sobre ele tinha como um grande drama, né? Tanto que ele falava que na mais vagabunda das peladas existe uma complexidade shakespeariana. Qualquer pelada de ponta de rua, em qualquer lugar, ali está o drama da vida. Está o vilão, está o traidor, está o gol contra, está a esculhambação da vida, ou a grandeza da vida, estão ali numa pelada. Quando você faz essa analogia, quando você tenta tratar o futebol não apenas como um jogo que vai ficar anotado ali na súmula como 3-2, 4-2, para o Tupi ou para o Democrata de Sete Lagoas, quando você trata o jogo, além disso, eu acho que você sempre vai ter assunto. Nunca vai faltar. Né? Obrigado. Obrigado eu, querido. Eu queria saber o que, assim, né, nas minhas escritas, eu não sei se você reparou, mas eu tento, sei lá, capturar um lado do seu lirismo, assim, na hora de escrever. E eu queria saber o que você tem lido de interessante, assim, de contemporâneo, de autores jovens, o que você tem lido, gostado, achado interessante. Boa. Não, eu gostei muito do seu livro. Estou até devendo algumas linhas, porque sou vagabundo e demora, etc. Mas um dia vai ser. Talvez o livro saia depois eu escreva. Não, estou brincando. Talvez eu escreva antes. O lirismo, assim, seja o drama do futebol, o drama amoroso, o drama... Talvez por minha filiação, por minha ligação muito pesada com toda aquela crônica, que é um pouco a crônica mineira de Paulo Mendes Campos, o Otto Lara, aí você vai para o Rio, o Nelson Rodrigues, ou o Antônio Maria, que vem de Pernambuco e vai para o Rio. Eu tenho uma ligação muito forte com essa geração de cronistas. E daí é uma busca permanente. Eu acho que escrever uma coisa que não tenha pelo menos um cheiro qualquer de lirismo, eu não me sinto. Até quando, sei lá, no romance que eu escrevi no Big Jato, que eu tentei me livrar um pouco da pegada do cronista, porque eu acho que, normalmente, quando você é, sobretudo, cronista e vai escrever ficção, você acaba levando uns vícios da crônica que podem estragar um romance. Ou tornar o romance com... não, isso são várias crônicas atrás uma da outra e não um romance. Então, eu tive muito trabalho em limpar um pouco do cronista que contaminava o ficcionista. Mas, mesmo assim, eu acho que chegou uma hora que eu disse, não, se eu largar a mão do lirismo, assim, desse meu lirismo, eu acho que eu vou ficar irreconhecível para mim mesmo, não vou me sentir importante ali no livro. De leitura, eu estou lendo um livro, o meu livro agora, que eu
trouxe no avião o livro do Joca Reiner Sterron, que chama Viagem ao Fim da Noite. Não, Viagem ao Fim da Noite é do Cellini. Noite Dentro da Noite. Ele veio aqui há 2 semanas lançar. Noite Dentro da Noite. O Joca veio aqui, né? É o que eu estou lendo agora. Mas eu leio sempre quando eu estou desprovido assim, de um certo lirismo, tanto os que eu falei, a partir eu estou sempre relendo Paulo Mendes Campos. Até quando eu vou escrever... Eu tenho que entregar uma crônica às 5 horas da tarde. Pelo menos depois do almoço eu dou uma... quem sabe pega um ventinho do Paulo Mendes Campos, uma coisinha. Eu acho que é um treinamento assim, para a mente. Estou sempre voltando ao mundo dele. E eu gosto muito dos poetas portugueses, no geral. Cesário Verde, Fernando Pessoa, nem se fala. Isso também é uma lição de lirismo permanente, sabe? Que acaba fazendo com que eu não perca essa veia. Eu queria que você falasse, Chico, um pouco do futebol pernambucano. E se você acha que ele tem uma diferença assim, com os futebols de outros estados, porque eu vejo assim, uma paixão tão grande da uma torcida como o Santa, uns personagens como, por exemplo, o Zé do Rádio, do esporte. Então, queria ver que você vê uma diferença desse futebol, não só do pernambucano, mas como nordestino para o restante do país. Boa. Não, eu acho que infelizmente, a gente tem perdido muito isso por conta da violência toda. Lá também está tendo morte quase toda semana. Isso está tirando um pouco de uma certa poesia do futebol. Porque eu me acostumei a vida toda em estádio e, no máximo, apostava lá uma grade de cerveja com um amigo do outro clube e o pau cantava verbalmente e nada de sair se matando por aí. Lá andou perdendo um pouco, inclusive os jogos no Arruda, que são sensacionais, inclusive por isso. É um time que consegue chegar na Série D e ter o mesmo público da Série A. É uma passionalidade sem limite. Eu acho que tanto o Recife, Salvador, Fortaleza e no norte, Belém também tem uma passionalidade muito grande. Mas se perde um pouco agora, você já tem jogos também esvaziados por conta dessa violência, o que é uma pena, né? Mas eu fiz toda a minha história de cronista esportivo cobrindo esses 3 clubes que você falou aí. E sempre eu colocava o Ibis no segundo plano, que era o time de todo mundo, sei lá. Eu ia entrevistar Miguel Arraes, governador de Pernambuco, e ele, para não assumir que era o Santa Cruz Esporte ou Náutico, dizia que torcia pelo Ibis. Era o grande time de todo mundo que, de certa forma, não queria assumir que torcia por algum dos maiores. É muito rico também em folclore, em personagens, em tudo, mas, infelizmente, perde-se um pouco desse romantismo com essa brigaiada toda, né? Vai para matar o outro. Tem cara que não sabe nem o resultado, ele não interessa nem o jogo, marca já no metrô, marca já numa parada de ônibus no centro da cidade para se pegar. Isso tem acabado um pouco a graça, infelizmente. Agora, o personagem de Pernambuco que agora joga no Tupi, de Juiz de Fora, o Caça-Rato assim, é um personagem muito simbólico, e eu fiz uma crônica que chama O País de Caça-Rato. E nessa uma crônica, simplesmente, que eu trato das mazelas do país. Eu pego a origem, o universo de Caça-Rato, os arredores do estádio do Arruda, que tem uma situação muito de penúria, em todo aquele cinturão ali do bairro do Arruda, e a partir do jogador e daquela coisa meio macunaíma do Caça-Rato, eu tento quase um tratado de sociologia. Então, mostrar como um personagem do futebol é rico e dá panos ali para você fazer uma viagem ou literária ou sociológica, né? Ele rende muito. Deixa eu te falar, a pergunta levando-se em conta esse paralelo que você fez de política e futebol. Na política, a gente sabe que está uma esculhambação mesmo, você falou que tem isso também no futebol. Nós tivemos um caso há pouco tempo do Rodrigo Caio, né, que teve uma atitude que virou notícia pelo óbvio, né, que o cara tinha que ter feito aquilo e foi rechaçado, inclusive, pelo próprio técnico. Sim.
Então, é um retrato disso, né? Essa esculhambação vale, assim como vale na política, sabe? Poxa, o cara ser honesto é ser otário, sim, sabe? No futebol. E há quem diga também que usar, por exemplo, artifícios de tecnologia vai tirar a discussão da segunda-feira no boteco, sabe? O que você acha disso? Assim, porque é ridículo, né? Porque a gente vai continuar com aquilo, o mundo é dos mais espertos, sabe? Isso no futebol perdurar. Sim. Pô, não, bela pergunta. E o episódio do Rodrigo Caio que você falou, que o Rodrigo Caio é um jogador de São Paulo que cometeu uma atitude de cidadania num jogo. O jogador do Corinthians chamado Jô, que jogou aqui no Galo, ia ser punido com um cartão amarelo, e ele se antecipou e foi ao juiz e disse: juiz, não foi ele, fui eu, portanto, tirou a pena do adversário dele. Teria, em tese, prejudicado o próprio time e o São Paulo. Aí gerou uma discussão ética, e sempre com aquela coisa de que, não, no campo do futebol é outro mundo, é outra linguagem, aqui pode tudo, e isso não tem nada a ver com a sociedade, etc, etc, etc. Eu, às vezes, fico por uma tentação rodriguiana, eu fico, será que vai tirar a graça? Isso é muito ancorado na filosofia do Nelson Rodrigues de 50, 60 anos atrás, 40, Aí eu pego na tentação de fechar com frase de Nelson Rodrigues, que tem 50 anos. Mas eu consigo superar isso, superar o gênio rodriguiano, e entender que aquilo era uma hipérbole maluca dele em algumas ocasiões, que isso não dá para se aplicar todo dia. Ele tem uma frase que eu acho genial, que eu cito, e que cai muito nesse debate, que ele fala: literatura, futebol e política não se faz com bom caratismo. Essa frase é real, porque o que acontece na prática é isso. Não se faz mesmo, na maioria das vezes não se faz. Mas se pode fazer. Pode ter um Rodrigo Caio que acaba dando um grande exemplo, porque acho que uma atitude em campo ela é pedagógica e ela reflete na sociedade inteira. Eu acho que ele não está jogando bola para ser um Paulo Freire, para dar um exemplo e para trazer uma grande lição. Mas se ele fez isso, é genial. Como é que você vai combater uma boa atitude, né? Uma atitude de cidadania, uma atitude ética? Ele não fez mais do que a obrigação. Só que essa obrigação vira notícia. Como se o homem tivesse mordido o cachorro, e não o cachorro mordido o homem. Então, vira um absurdo. Mas hoje eu não tenho medo da correção, no sentido de apoiar e fazer coro, eco com atitudes como essa, como a dele, e como outras raríssimas atitudes que se tem. O nosso futebol é muito longe da realidade política, muito longe de tudo. Você tem na história jogadores que se pronunciaram, você tem 2, 3, sei lá, você tem lembrei agora de cabeça, do Afonsinho, Paulo César Caju, você tem muito poucos rebeldes naquilo que é a maior manifestação esportiva, cultural do país. Então, essa atitude dele, sem dizer uma palavra, foi um belo discurso. Então, achei pena que não se repetiu. Ele próprio foi um pouco obrigado ali pelo São Paulo a calar a boca, a não falar mais sobre aquilo. O Rogério Ceni, que eu achava que ia reverberar aquilo como um exemplo para o time, etc. Muito pelo contrário, disse nos bastidores, disse que soltou absurdos contra a atitude dele. Então, mas é sempre aquela coisa na cabeça do torcedor ou na cabeça de muitos comentaristas no Brasil ainda, de dizer, não, aqui pode tudo e aqui na sociedade não pode. É difícil você separar. Como é que você vai separar o futebol da vida no Brasil, se essa coisa está tão junta, as dores do futebol com as dores da vida, com a o universo, não tem como separar o universo de quem gosta mesmo de futebol do resto da vida, é muito junto. O Garrincha é um grande exemplo disso, né? Desse drama sim. Nos dois campos, né? Sim. O campo do futebol e o campo da na vida e dentro de campo. Mas Nelson Rodrigues, que me desculpe em muitos momentos, mas eu acho que a coisa da tecnologia, eu fui um dos últimos eu também ficava com esse papo do boteco, vai matar a discussão. Cara, mas tem discussão demais já nesse negócio. Já dá esse monte de briga por aí. Sem ter, acho que dá para você
ter um juiz eletrônico ali para pelo menos diminuir as grandes... eu acho que vai ser bom para os times que eu gosto, os times menores, os times do interior, sempre garfados quando jogam com os grandes. Eu acho bom esse... Eu era da turma que ia acabar a discussão do boteco, mas acho que cara, tanto o boteco é muito rico e vai continuar com discussão, como o futebol é muito grande para depender só do foi pênalti ou não foi, sabe? Tem muita coisa para discutir durante um jogo. Está aberta a temporada de manifestações. Esse é o Piva, de quem eu falei, como um grande cronista atualíssimo. Muito obrigado. O jornalismo brasileiro, em geral, tem vivido um momento bem complicado nas suas relações aí com o poder econômico e político. Nós temos o jornalismo esportivo e, mais acentuadamente, o jornalismo do futebol, que também tem que se ver não só com o campo de jogo, mas com o poder, federações, clubes, confederação, outros órgãos e tal. Você tem sido muito crítico, muito acertadamente, do jornalismo este mais geral, né? Como que você vê esse jornalismo do futebol? Padece de problemas parecidos? Até porque as coisas são um pouco conectadas. Sim, né? sim, Piva. Não, são... Boa pergunta. Eu acho que a gente vive uma... Quando eu dou umas cutucadas no jornalismo e tal, é porque eu sempre apostei, sempre quis achar que o ideal seria um jornalismo que não tivesse uma tese pronta antes de entrevistar alguém, antes da matéria, começar com a tese para depois ir para a rua, ou ir para um gabinete, ou ir para um gabinete de um procurador, ou de quem quer que seja. Aí ampara a sua tese naquelas aspas que vem, ou no inquérito, ou no BO. Eu acho isso muito pobre. Eu acho que você tem que pelo menos sair com alguma dúvida na cabeça da redação. E ver o que está lá, medir as coisas e escrever. E hoje eu vejo o jornalismo muito de tese. As capas da revista são uma tese que vem desde 2014, com a mesma pisada, só com um lado. O jornalismo político só com um lado. Não contempla o outro lado, não checa as contradições. O que um conta porque o outro contou, não vê incoerência. Assim, eu acho que falta... E eu acho que não é propriamente culpa dos repórteres, eu acho que é muito por orientação dos grandes meios de comunicação, que estão fechados numa tese. Isso no Brasil todo, eles estão fechados numa tese que, não, seja o que for, o que importa é lascar com as aposentadorias, sepultar, levar para o cemitério a CLT, e tudo vai valer em nome disso. Pode ter 9 ministros corruptos que continuam o jogo, pode ter sido golpe ou pode não ter sido golpe. Nada interessa se não resolver essa obsessão que é a obsessão do capital no Brasil hoje, que é resolver essa coisa que só os favorece e não favorece trabalhador nenhum. Está para nascer o trabalhador que vai me dizer que vai ser favorecido com esse traste que vem por aí. E que tudo indica que vai ser aprovado, porque você tem 100 horas na televisão com a tese, e você tem 1 minuto para um coitado tópico perdido defender o outro lado. Então, eu acho que a gente vive esse rolo compressor, que isso prejudica o jornalismo, porque você já larga com a tese, e eu não posso... Por que eu não mando um repórter para a Zona da Mata de Pernambuco para ver com que idade estão se aposentando, ou se o menino que começou a cortar a cana com 10, 12, se alguém da família dele já se aposentou um dia na vida, mesmo com essa lei atual. Com a nova, então, nem pensar. Então, o que falta, eu acho que falta a coisa 001 básica no jornalismo, que é a reportagem, porque a reportagem está proibida no momento, porque ela só pode tratar de um tema. Ela só tem uma versão, e essa versão é pobre. Só uma versão não dá, isso não é jornalismo, tem que ter as 2 versões. Aí o leitor tira a ideia. Aí deixa para o leitor. Faz o básico e deixa para o leitor. Eu não estou falando de puxadinha para um lado, não. É uma coisa escandalosa que a gente vive. Aí, Piva, dentro disso, eu acho que o jornalismo esportivo ele sempre foi... No geral, eu acho que o mundo, o universo do futebol sempre conseguiu ser mais machista do que a sociedade machista. Mais
por incrível que pareça, mais corrupto do que a corrupção do poder, dos partidos, dos governos, em que esfera for, em que partido for. Porque você pega, tem federações estaduais de futebol que estão na mão da mesma família desde do século XVII, dentro das capitanias hereditárias. Então, você pega o caso da CBF agora, e o da CBF de muito tempo. Então, você tem, e às vezes sob desculpa de que, não é diretamente, é uma autarquia, não é diretamente dinheiro público, então pode, não sei o quê. Quando é muito dinheiro público, sim, é muito dinheiro público quando envolve construção de estádio, é muito dinheiro público, inclusive de ajuda. É muito dinheiro público pega a dívida dos clubes de futebol com a Previdência. Só isso já daria para cobrir rombo de 1 milhão de coisas. Então, é dinheiro público, sim, mas, e consegue ser, eu creio, pior do que Não, o jornalismo nunca foi crítico. Acho que você tem alguns surtos Você tem personagens, você tem o Juca Kfouri, que está em plantão permanente com essa fiscalização há séculos, mas você tem uma orientação no jornalismo esportivo de ser cada vez mais entretenimento, de não ter bastidores. Você tem um jornalismo esportivo cada vez mais ligado ao show, ao mundo do entretenimento, e jamais que possa ter matérias críticas. Assim. Isso não cai bem em editoria fora raríssimas exceções, de editoria de esporte em quase nenhum caso no Brasil. Um tempo que nem na TV, nem no jornalismo impresso. Nós já tivemos, no pior período do Brasil, Armando Nogueira e João Saldanha eram extremamente críticos. Sim, sim, sim. Não, era crítico. O Sandro Moreira também era crítico. Você tinha mais colunistas com críticas, né? com essa fiscalização. Hoje você tem pouco. Eu acho que, assim como o universo do futebol consegue ser mais atrasado do que o universo da sociedade no geral, eu creio que o jornalismo esportivo também é um pouco mais atrasado do que o resto. Boa noite, meu nome é Patrick. Pegando um paralelo aí com a questão do jornalismo esportivo e da vigilância, né? Eu sou fã, acompanho sempre que posso, nos dias de folga, um programa que você faz parte com regularidade, que é o Redação Sport TV. Sim, sim. Né? Que é um dos raros programas de televisão hoje que não é uma simples mesa redonda, né? Ele analisa, para quem não sabe, as matérias sobre o futebol, o que foi veiculado. A forma que a imprensa cobre o jornal. Isso, e dentro da televisão hoje, eu creio com muita independência, assim, a gente consegue fazer boas discussões. Exato. E sobre essa independência, apesar dessa independência, o que eu observo frequentemente nesse programa, como por exemplo, também hoje na mesa redonda do Sport TV, eu observo uma vigilância que não é só o do veículo, né? O Rizek, o apresentador, várias vezes ele fala, cuidado onde nós vamos aqui, que às vezes isso aqui leva a processo. Ele brinca, né? Mas uma vigilância que é frequente e que eu imagino que você, como outros cronistas esportivos, o Piva que está aqui, o Tostão, o Fred Melo Paiva, né, que é um cronista que usa uma visão muito pessoal do futebol, né? Ele é um torcedor cronista, né? Torcedor do Atlético. Eventualmente, mistura-se futebol com opinião política, né? Quando você avalia uma CBF, você avalia alguma coisa de governo que interfere no futebol, que é permanente, né? As decisões dos juízes sobre onde vai ser o jogo, torcida única ou não. Mas, enfim, eu observo uma vigilância que é também, sobretudo, do torcedor pela internet. Queria que você me falasse como é que você recebe isso, se, no seu caso, você acha que isso pelo tipo de crônica que você desenvolve, se isso é mais leve, ou existe também para você essa vigilância? Não, total. Eu acho que o futebol, para o leitor, eu tinha, até voltar a escrever sobre futebol, eu tinha escrito sobre futebol nos anos 80, no Recife, 200 mil anos atrás, no jornal impresso. E eu voltei justamente no começo desse bafafá nem rede social estava ainda tanto, mas internet já pegando fogo, as discussões, caixa de comentário, etc. Eu tomei muito susto quando eu voltei a escrever, porque a passionalidade é tão grande, e você tinha também um leitor de corrente, assim, eu lembro de um caso, de uma crônica, que eu tirava muita onda eu começava toda a crônica com amigo torcedor, amigo secador, porque eu dava um grande espaço à arte de secar no futebol. De você, sei lá, ir jogar São Paulo em um time qualquer da Bolívia, e você
você agourar o São Paulo, que era, no caso, o time maior, na minha crônica, lá na sexta-feira, depois passou para o sábado. E numa dessas primeiras, eu achava apenas que estava escrevendo uma crônica de humor sobre futebol, que era assim, ameaça de morte no sentido real. Porque eu tinha sido repórter de política durante séculos, e tinha uma coisa ou outra, sei lá, um empreiteiro que não gostou do que você escreveu, ou um certo submundo da política de São Paulo, que tem essa cara de modernidade, mas eu julgo baixo nível, tanto quanto qualquer coronelismo, mas tem uma fachada, né, de modernidade e tal. Aí tinha uma coisa ou outra de ameaça, mas não é como é no futebol. Quando eu comecei a escrever em era de internet, futebol, e tinha um tipo de leitor, tinha uns que leram a crônica, e tinha uns que chegavam por corrente, porque a torcida independente do São Paulo, vou pegar um exemplo, pegou aquela crônica e fez circular só o resumo dela, então vinha ali uma enxurrada de agressividade, e você sentia, escrevendo sobre futebol, havia assim, eu tinha assim, um medo físico. Eu sentia, quando estava tomando uma cerveja na esquina da Augusta com Fernando de Albuquerque e passava a torcida indo para o Pacaembu, havia um medo físico porque era real, porque o nego te apontava mesmo, havia uma a agressividade chegava a esse ponto, de proximidade mesmo. Então, o futebol, junto ao futebol com a rede social, vira um negócio... A política já é o que é, mas no futebol consegue ser, eu acho que mais agressivo ainda. E acho que tem um leitor mais apressado, que é o leitor passional, que ele é do Galo ou do Cruzeiro, e ele não admite qualquer outra coisa. Então, ele pega uma crônica do Fred, e para você localizar, se você ler 4 crônicas do Fred, você sabe que é um torcedor passional, escrevendo no último grau da passionalidade, da paixão, com um lado bem definido, e escrevendo para samba, exaltação do Galo, e tem uma linha muito definida. Então, se você pega... tem essa coluna. Se você lê o 4, e se você ainda quer ameaçar de morte esse cara, é porque é a maluquice completa. Né? Você não entendeu ainda qual é o jogo daquele cronista. Recebe muita ameaça de morte. Recebe. Não, mesmo no Redação, que é um programa para dentro do universo do jornalismo esportivo, até porque a gente comenta muito como o jornalismo esportivo faz as coberturas, que não tem nem aquela gritaria da mesa redonda, que alguém defende um clube ou outro. Mesmo assim, qualquer coisa é lido de uma forma maluca ou equivocada. Você trabalha num ambiente de alta periculosidade, digamos assim. Isso gera autocensura? Talvez alguns cuidados, né? Você escreve uma coisa, sabe, cara, eu vou aguentar esse torcedor desse tipo, que com essa frase ele vai achar que eu estou xingando o clube dele quando eu estou só situando a história do... Mas tem muito... Como eu tenho muito uma coisa de não me levar a sério, eu tenho muito na minha crônica uma autoesculhambação permanente, e tal, uma tiração de onda comigo mesmo. Então, eu acho que acaba amaciando, tem alguns manejos que acabam amaciando um pouco e diminuindo essa fúria. Sim. Mas acho que escrever hoje, se você ficar com medo de uma coisa, de outra e tal, acho que acaba não escrevendo, porque escrever hoje é estar exposto a esse universo. Eu lembro quando eu comecei, a primeira experiência minha em época de internet foi naquele site No Mínimo, que era um site de reportagem, que era do pessoal, praticamente do pessoal do Jornal do Brasil, que era o Tuti Vasque, Joaquim Ferreira dos Santos, Marcos Sacorreia, Zueni Ventura, o povo todo era muito a partir do JB. E nesse site foi a primeira vez que eu escrevi com direito ao leitor comentar na vida. Assim. Rapaz, eu me chocava. Eu, acostumado a escrever em jornal, recebia uma cartinha ou outra lá do interior, demorava um mês para chegar. Aí você começa a escrever quase ao vivo e recebendo aquela patada imediata, e aquilo me assustava, que para eu escrever a próxima coluna, tinha dia que eu digo, não vou ler isso, senão não tenho força para escrever a próxima coluna. Com o passar do tempo, você vai aprendendo, e eu comecei a ver, como isso é genial, cara. O leitor passou a ter uma voz, seja para me esculhambar, seja para ser sensato, ou para elogiar,
mas pela primeira vez na história, o leitor ele tem um contraditório. Você tem o contraditório do leitor, você tem a voz do leitor, e às vezes uma grande injustiça do jornalismo, uma capa qualquer de uma revista, ela pode ser desmoralizada em 10 comentários contundentes. Eu passei a ver isso como um poder do leitor muito interessante. Aí hoje eu consigo lidar relativamente bem. Mas no começo eu deixava de ler para poder ter força para escrever a próxima. Queria fazer a seguinte pergunta. Foi até falado um pouco aqui, né? Como é que funciona, como é que você consegue trabalhar assim, em meio a tantas pressões que tem, você que trabalha em grandes veículos há muito tempo, pressões editoriais? Parece que o jornalismo, nos últimos anos, ele está muito engessado, né? Você não pode falar disso, não pode falar daquilo, principalmente nos grandes veículos. Sim. Como é que fica o amor de que você tanto fala no meio disso tudo? Dá tesão de trabalhar hoje em dia nesse sentido? Rapaz, tem que, sei lá, tem que ser um garrincha do drible e da paciência. Eu acho que se eu fosse... Eu não sei, às vezes eu fico perguntando, talvez eu não conseguisse ser repórter hoje de política como eu fui ao longo de muitos anos, lá, pelo menos 2 décadas. Talvez eu não conseguisse ser pautado da forma que os jornalistas são pautados hoje e cumprir, atender à demanda do que a imprensa pede hoje. Talvez eu fosse um péssimo repórter porque eu ia tentar derrubar a pauta, eu ia tentar dizer que não é bem aquilo e não ia ser legal nem para mim nem para o chefe. Mas como cronista ou como para escrever um artigo ou uma crônica, primeiro que você já está numa etapa da tua vida, e da trajetória do jornalismo, que, bem ou mal, você já passou por outros perrengues e aperreios pelos vários veículos, e ainda sobra um pouco de respeito pelo teu nome, pelo que você fez no jornalismo, etc. E você, normalmente, o cronista, o articulista, ele se responsabiliza, inclusive juridicamente, pelo que escreve. Aí isso dá uma independênciazinha de nada, e isso faz com que você possa negociar esse trabalho, mesmo num veículo que você não concorda com as ideias, que faz te blasfemar todo dia de manhã. É uma negociação possível, mas é possível porque eu sou cronista, eu mando a crônica de casa. Como repórter, eu acho que eu não trabalharia. Primeiro, acho que não me empregariam. Segundo, eu acho que não teria... Não sei se eu sou muito paciente e tal, negociei muito na vida, em tudo, mas não sei se eu conseguiria esse milagre de uma negociação, trabalhar num ambiente que é tão antagônico, tão do outro lado do que eu penso hoje. Seria um exercício que eu teria que ser mais do que Jó da Bíblia lá para tentar sobreviver isso. Mas eu acho que no jornalismo o tempo todo tem um pouco dessa negociação, sabe? Aqui tem muitos jornalistas, sabe que você engole cada coisa, negocia, depois consegue publicar uma coisinha mais adiante, e vai, e vem. Mas o momento atual talvez seja o mais difícil de tudo. Ao mesmo tempo, nisso as novas gerações têm uma vantagem muito grande. Ao mesmo tempo, eu posso... Aí não se fala em ganhar dinheiro, porque aí é outra coisa. Mas se fala em liberdade de expressão. Eu posso abrir um blog e esculhambar a humanidade. Ou tratar com a minha... com o pensamento que eu acho justo para o momento. Então, tem esse outro mar aberto para você ser jornalista, né? Mas, nos grandes meios, é um momento difícil. Eu vejo muitos coleguinhas passando um aperto miserável. Nossa Senhora! Então, agora, em vez de fora Temer, já vai tarde Temer, né? Gente, muito obrigado.